Olá, muito boa noite. Está no ar o Cuidando de Você, o nosso programa, o programa da TV Rio Doce, que leva informação para você usar como ferramenta para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você gosta, dos seus amigos, dos seus familiares. Nós pedimos também para que você compartilhe. Nosso programa vai ao ar pela TV aberta, canal 6.1, também pela TV a cabo, canal 10, e temos ainda nos nossos canais. Página do Facebook, nós transmitimos ao vivo a entrevista e também lá no canal do YouTube da TV Rio Doce. Então, pegue o link, compartilhe sem moderação para todo mundo, o mundo inteiro, poder acompanhar as entrevistas aqui, que sempre falamos assuntos e temas importantes para a nossa saúde e qualidade de vida. E o tema de hoje, a temática de hoje, a convidada de hoje, são de extrema importância, ainda mais neste momento que estamos vivendo uma situação de emergência. Boa parte, são 7 estados brasileiros que decretaram situação de emergência devido às arboviroses, principalmente dengue, chikungunya e zika vírus. Em Governador Valadares não é diferente. A situação está complexa. São mais de 2.000 casos em Governador Valadares até o iniciozinho de março, casos de dengue, chikungunya, e a gente sabe que essas doenças vão além da febre, vão além da dor no corpo, vão além das pintinhas vermelhas, pode causar mortes. E já tivemos em outros anos mortes causadas por essas doenças em Governador Valadares. Para não se chegar tanto, nós estamos fazendo uma série de entrevistas sobre isso, falamos sobre o trabalho dos agentes de campo que vão até as casas, falamos sobre o trabalho em si do município para evitar que haja uma grande epidemia dessas doenças em Governador Valadares e agora a gente vai falar da parte clínica. Estamos recebendo aqui a doutora Ana Paula Vilas Boas, que é coordenadora do setor de atenção básica à saúde, ela é médica da família e vai nos ajudar um pouco mais a entender sobre a arbovirose. Doutora, muito obrigado por aceitar nosso convite. Prazer estar aqui com vocês. Doutora, a gente fala de arboviroses, né? Se fala muito de arbovirose e busca essa relação, né, com Aedes aegypti, com chikungunya, com zika e com dengue. Mas primeiro vamos definir o que são as arboviroses. Então, as arboviroses são doenças causadas por artrópodes, que, no caso, são os mosquitos, o Aedes aegypti, dengue, chikungunya e zika, transmitindo vírus e produzindo doença nas pessoas. A gente vê que a partir dos anos 2000 nós tivemos aí casos quase todos os anos, de muita dengue principalmente, depois veio chikungunya, zika, mas tivemos um hiato muito grande, muitos anos sem essas doenças, né? Por que o Aedes aegypti voltou contaminado e contaminando tanto assim? A gente vê a circulação de pessoas, da mudança, pessoas que não moravam na região vieram para cá. Tem também a questão da circulação do vírus. A dengue, você pode pegar a dengue 4 vezes, porque existem 4 tipos de vírus. Chikungunya, um vírus só. Zika, um vírus só, pelo menos até agora, né? Não houve mutação. Então, às vezes a pessoa teve dengue tipo 1, começa a circular outro sorotipo, ela pega o dengue sorotipo 2, e aí pode acontecer essa reinfecção. Com relação à contaminação em si, acontece exclusivamente pela picada do mosquito, é o mosquito fêmea, né? E o mosquito, ele desenvolve o vírus ou ele acaba picando alguém que está com vírus e aí ele acaba passando esse vírus para outra pessoa? Como é que funciona esse processo? Ele é um hospedeiro, na natureza, né? Então ele pica uma pessoa infectada e pica outra, pode transmitir. A gente orienta, principalmente gestantes, use repelente todos, né? Mas a gestante se preocupa com a zika por causa da malformação no bebê. Então, use repelente porque o mosquito pica a pessoa infectada e pica a pessoa que não tem. Então, ela passa a receber, né, a doença. Quais os tipos de classificação que existem? É o vírus que é classificado ou é a doença que é classificada? É o sorotipo da dengue, são 4. Então, existem 4 tipos de dengue. Agora, a dengue, ela tem uma classificação. Existe a dengue clássica e existe a dengue grave. E existe uma progressão. Então, o paciente ele pode estar classificado pelo médico como A, que é aquele caso mais tranquilo, que pode ser manuseado na unidade de saúde, mas ele pode evoluir para piora. Então, ele vai para o B, ele vai para o C, até chegar no D, que é o pior, que é quando o paciente está chocado e tem que ir para a UTI. E o que é? É o número de infecções ou depende de comorbidades, depende de quais os fatores? Existe. Então, a dengue clássica é aquele paciente que deu prova do laço negativo, não é grupo de risco,
tem um exame físico até normal, a pressão. Então, o médico classifica como A. Fala, olha, quando a sua febre sumir, ou se houver alguma piora, você retorna aqui na unidade para eu te reavaliar. Mas o paciente B é aquele que tem a prova do laço positiva, ele já mostra uma tendência a sangramento, ou ele é um grupo de risco, gestante, crianças menores de 2 anos, lembra até um pouquinho aquele grupo da Covid, né? Então, idosos, portadores de cardiopatias, esse tem que ter uma relação estreita com o serviço de saúde, porque ele pode piorar para esse C, D que eu falei, mais fácil. A pessoa que contrai uma classificação de dengue, um sorotipo de dengue, ele pode ser contaminado com o mesmo sorotipo? Não. Mas existe, por exemplo, se você pegar o sorotipo 2 e depois pegar o 4, existe também uma relação de tendência a sangrar mais fácil. Então, quem pegou dengue 2 vezes, por exemplo, dois sorotipos diferentes, ele não vai pegar aquele mesmo, mas a tendência de agravar na próxima vez... A próxima ser pior. Então, já tem esse alerta ligado, né? Exatamente. Eu tive dengue 2 vezes, se eu tiver mais uma, eu já não vou deixar, vamos tomar aqui um paracetamol e ficar aqui aguardando, Isso não. aí. Já deve procurar o atendimento, O né? médico, o enfermeiro, o profissional de saúde tem que orientar. Você já teve dengue, então fica mais de olho nesse próximo quadro. Doutora, e em relação aos sintomas, né? Vamos falar nos sintomas. Vamos diferenciar sintomas de dengue, zika e chikungunya. Então, vamos falar de forma geral, porque todas costumam dar febre alta, cefaleia, que é dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo todo. Mas o que chama atenção, por exemplo, na chikungunya, a dor nas juntas, que o pessoal fala, né? Dor nas articulações. Então, o paciente chega, às vezes, mancando no consultório, com dor nos tornozelos, nos joelhos, nos cotovelos, qualquer articulação pode ser acometida. Muitas das vezes incha, a gente orienta a usar gelo. A gente não vê isso comumente na zika e na dengue. A dengue já, febre, tudo, mas assim, a dor nas articulações não é tão intensa. Zika, a gente preocupa demais na gestante, por causa de malformação no feto. Então, a gente vê que cada uma tem a sua característica, tem alguns sintomas que são comuns, né? Febre, dores, Isso. mas tem as suas particularidades, né? E todas elas podem levar a situações mais graves, né? No caso da zika, já foi bem dito, né? As gestantes, a má formação do feto, né? Principalmente a microcefalia, Isso. não é isso? E temos a chikungunya e dengue. A dengue já foi dito, né? Pode evoluir para um quadro de dengue hemorrágica e pode haver a morte. A chikungunya pode causar morte também? A chikungunya ela é rara causar morte, mas o grupo de risco que é o problema. É o cardiopata, é o que tem insuficiência renal, é a gestante. Então, é raro acontecer? Muito mais que a dengue, mas pode acontecer. Mas a chikungunya causa uma incapacitação muito maior, né? E deixa sequelas também, né? Então, alguns pacientes evoluem, principalmente idosos, mulheres, pessoas que não guardaram repouso, podem evoluir para aquela dor crônica. Então, o paciente fala, ai, doutora, quando eu peguei chikungunya ano passado, até hoje eu tenho dor. Precisa de haver uma prevenção e também um tratamento reumatológico para isso. Doutora, surgiram os primeiros sintomas, dor, febre, dor das articulações, dor no corpo, febre, as pintas no corpo e outras situações diferentes que a gente vê que não está normal, que é algo que está nos incomodando. Quando devo me preocupar e procurar a unidade de saúde? Assim que começam os sintomas, são dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos. Às vezes o paciente fala que ele não teve febre, mas ele tem calafrio. Procure a unidade de saúde onde você é cadastrado, que geralmente é a mais próxima da sua casa. Nós temos na cidade toda 61 estratégias de saúde da família, mais 8 unidades de tradicional. Então, procure a sua unidade, procure o seu médico e faça o acompanhamento. A gente sabe que, a gente lembra no passado que quando a pessoa suspeitava de dengue, fazia a coleta de amostra, enviava para Belo Horizonte, para a Fundação Ezequiel Dias, fazia investigação, demorava para chegar o resultado. Muitas vezes, né, a pessoa já melhorou, já passou a dengue, né? Agora, com a evolução, nós já temos um resultado mais rápido? Olha, demora aí uns 15 dias para sair. Tem que demorar, porque também esse fluxo ainda acontece. Vai para a FUNED, é colhido na policlínica, das 7h30 às 11h30 da manhã, colhido de segunda a sexta, e vai para a FUNED para fazer esse diagnóstico laboratorial. Mas isso não impede que o tratamento seja conduzido. Nós orientamos os médicos, fizemos uma capacitação recente com eles, fizemos da macro-região, municípios aqui, né, próximos, então orientando que
o manejo integrado de dengue, chikungunya e zika seja passado para esses pacientes. Então, eu sempre penso o seguinte, pode ser dengue, então a hidratação é fundamental. No exame laboratorial nos grupos de risco, eu vou precisar de uma plaqueta, do hematócrito. Então, nós fizemos esse treinamento, o pessoal está capacitado para isso. Então, o protocolo, mesmo não tendo resultado, é tratar. É tratar. Esse laboratório não vai impedir que o paciente seja tratado corretamente e evolua para a cura. No programa de hoje, nós estamos recebendo a doutora Ana Paula Vilas Boas, ela que é médica da família, está na coordenação da atenção básica de saúde, tratando de um tema muito importante, que estamos vivenciando uma situação de epidemia de arboviroses aqui na nossa região. Patinga começou com um caso muito grave, Caratinga, Belo Horizonte, agora Valadares também já números que preocupam. O programa de hoje estamos falando sobre esse grande aperto que estamos passando, um momento difícil que o país está passando mais uma vez em relação às arboviroses, né? A dengue, chikungunya, zika vírus. Os casos estão assustando, são 7 estados com situação de emergência, alguns deles, como Brasília, que é o Distrito Federal, e São Paulo, um estado já com mortes comprovadas devido à dengue hemorrágica, e o sinal de alerta está ligado. O governador Valadares, os casos têm aumentado. Daqui a pouco vamos falar sobre o número de casos aqui em Valadares, né? Então a preocupação é muito grande. Então, nós estamos falando hoje dos aspectos clínicos, já falamos sobre a definição de arbovirose, a diferença entre dengue, chikungunya e zika, sintomas, sobre a questão do diagnóstico, mas principalmente começamos já a falar em tratamento. E a nossa convidada de hoje, a doutora Ana Paula, está nos ajudando a entender um pouco mais sobre essas doenças no nosso organismo. Nós falamos em protocolo de atendimento, né? Chega uma pessoa com sintomas, e o exame é feito, logicamente, a sorologia, né, enviada para a Fundação Ezequiel Dias, que demora alguns dias para chegar, mas o protocolo já é adotado. Nesse protocolo, né, o que tem nele? Quais tipos de exames são pedidos? O que esses exames podem demonstrar que leva ao tratamento propriamente dito? Então, o paciente classificado como A, geralmente ele não vai precisar fazer exames. Ele vai só ter essa orientação da hidratação oral. A gente faz 60 ml por quilo ao dia. 1/3 de soro oral, a gente já entrega calculado pelo peso do paciente. Você vai tomar tantos litros, tanto de soro, aquele soro de pacotinho mistura. Sim. E aí o paciente mantém até 48 horas depois da febre. Interessante, Márcia, que as pessoas se preocupam muito com a febre, mas a gente orienta o médico a preocupar quando a febre some. Isso aí é chamado de período crítico da dengue. Quando a febre não aparece mais, costuma acontecer a piora. Interessante isso. Sim. Então a gente fala, beba essa hidratação que o médico prescreveu, lá tantos litros, soro oral, até 2 dias depois que a febre desaparecer. Um parênteses aqui, por que a hidratação? Por que ela é tão necessária? Porque ela evita que o sangue concentre. A gente olha no hemograma hematócrito. Quando o sangue está muito concentrado, está indicando que o paciente está perdendo líquido ali, derrame pleural, líquido para o abdômen. Então, já está tendo sinais de piora. Então, a hidratação, principalmente o soro de reidratação oral, ele equilibra o sangue, equilibra a doença para não acontecer isso. Então, não haver uma hidratação ideal, aí a evolução para um quadro de piora, dengue hemorrágica no caso, ela é bem mais facilitada, né? Sim. E o que, com relação a sintomas e que chega num caso mais grave, quais são os tipos de sinais, de sintomas que apresentam situações mais graves que demandam um atendimento mais urgente? Nós falamos sinais de alarme. Quais são os sinais de alarme de piora? Dor abdominal muito forte, vômitos que não tem jeito de controlar, perda de consciência, o paciente confuso, um paciente que teve algum sangramento. Então, são sinais, uma falta de ar que não está passando. Então, são sinais de piora, são sinais de alarme. Deve procurar o atendimento imediato. E aí ele já está na classificação C. Se ele estava na classificação A, ele já pode ir para a classificação C, porque a dengue é uma doença dinâmica. Ele vai de uma classificação para outra muito rápido. Então, o paciente, por exemplo, está na classificação A, ele pode evoluir
mesmo passando pelo primeiro atendimento, pode evoluir para a classificação C. Então, mostra que tem que continuar sendo monitorado, né? Exatamente. Então, a gente fala, terminou a febre, retorna com a criança, retorna com o adulto, retorna com a gestante, para o médico reavaliar se tem algum sinal de alarme. Né? Um desmaio também é um sinal de alarme. E a partir do momento que há a constatação desse tipo C, desse agravamento da dengue, o que é feito? Que tipo de tratamento é adotado? É instituída a internação hospitalar imediata. Então, o paciente não pode mais ficar tomando líquido aqui. Ele tem que ir para a hidratação endovenosa. Então, aí o médico tem o protocolo pelo peso. Em 2 horas ele faz uma expansão, faz exame para reavaliar laboratorial e clínico, né? E ali o paciente fica internado pelo menos até 48 horas após a estabilização do quadro. Então, a hidratação sempre é fundamental, né? E com relação à hemorragia, quando há um quadro de hemorragia, o que deve ou o que pode ser feito? A classificação de dengue hemorrágica ela foi até perdida, porque ela foi substituída por dengue grave. Dengue grave. Então, alguns pacientes eles não têm hemorragia e evoluem para a gravidade. Eles não têm aquele sangramento visível, mas eles perdem líquido, a gente fala para o terceiro espaço, que é para o abdômen, as artérias dilatam. Então, ele incha, vamos dizer assim, né? Então, isso aí é um sinal de gravidade. E precisa ser internado e muitas das vezes em leito de UTI. E devido a essa questão da hidratação não ser suficiente, essa concentração de sangue, tudo isso que você já explicou, né? Havendo a comorbidade ainda, pessoas cardiopatas, diabéticas e com outras comorbidades, né, também a vigilância é maior e o cuidado é maior. Há muitas pessoas internadas em UTI, em Governador Valadares, com esse tipo de situação agravada? Não, graças a Deus Valadares não tem registrado gravidade, que é o D. O C a gente tem visto sim, mas a gente acredita que esses pacientes estão tendo um manejo adequado. O paciente não pode tomar anti-inflamatório e o paciente precisa ficar monitorado C dentro do hospital. Mas a gente não teve gravidade. Interessante, Márcio, que a dengue ela é uma doença de morte evitável. Quando se tem esse manejo clínico adequado, o Ministério da Saúde tem protocolo da internet. Então, o acesso é muito fácil. Os cursos, existe curso excelente do Ministério da Saúde. Então, o manejo adequado do paciente com dengue evita a morte. E até o início do mês, como eu disse, foram notificados 3.045 casos, é um número bem alto de notificações de prováveis de arbovirose. Prováveis porque a gente falou aqui, né? É necessário para comprovação o exame voltar de Belo Horizonte positivo ou não. Sem nenhuma morte suspeita, sendo 2.112 casos de dengue, 928 de chikungunya e 5 de zika. No mesmo período do ano passado, só efeito de comparação, na mesma semana, foram 1.689 casos prováveis de arbovirose. Olha a diferença. 1.689 no mesmo período do ano passado, início de março, 3.045 neste mesmo período de 2024, sendo que 1.519 casos de dengue, estamos com 2.112 casos de dengue, deve ter aumentado essa altura do campeonato, e 167 de chikungunya, estamos com 928 casos de chikungunya. A gente vê aqui, proporcionalmente, o número de casos de chikungunya aumentou exponencialmente, né? E a gente acredita até que seja subnotificado. A gente acredita que existam mais casos até. É o tal de tratar em casa, né? De achar que pode ser tratado em casa. Doutora, e esse tratado em casa, você falou a questão do anti-inflamatório, e o que a pessoa, nós somos, na cultura brasileira, a cultura da automedicação, né? O que não se deve usar de forma nenhuma em casos suspeitos de dengue, chikungunya e zika vírus? Não se deve tomar anti-inflamatórios. Eu vou citar aqui os nomes farmacêuticos, Sim, farmacológicos. Ibuprofeno, diclofenaco, cetoprofeno, AS. Então, são medicamentos que abaixam as plaquetas. E a gente já tem uma doença abaixando a plaqueta. A plaqueta, ela faz a coagulação do sangue. Então, por isso que tem essa tendência a sangrar. Então, eu não posso tomar esses medicamentos. Então, não é um medicamento, se torna um veneno, então, né, em relação à dengue. Então, para tratar os sintomas, aquela duplinha ali. Analgésico. Dipirona e paracetamol. O gelo funciona muito bem para você que está com chikungunya. Põe gelo 20 minutos nas articulações, é excelente. Várias vezes por dia, diminui bem a dor. Pois é, e até as pessoas que
que fazem o uso já de forma prolongada de anti-inflamatórios, né? Pessoas que têm problemas articulatórios, doenças no joelho, ele deve, né, já que tem a recomendação de usar, ou estiver em uso, né, deve procurar o seu médico, né? Porque estamos em epidemia, não é? Então, mesmo não usando durante, mas se usa bastante o anti-inflamatório, tem que usar, né, está em tratamento e estamos em epidemia, o alerta deve ser ligado, né? Claro que sim. E o anti-inflamatório, ele pode ser usado na fase posterior. Mas, inicialmente, você está com dúvida se você está com dengue, chikungunya, você não tem certeza, não use. Doutor, em relação à estrutura do município, a gente vê que os casos aqui, em comparação ao ano passado, explodiram, né? E a tendência a gente vê que as autoridades de saúde dizem que nas próximas semanas, mês de abril, há uma expectativa dos casos aumentarem, o pico aumentar. Então a gente fica muito preocupado. Como que a saúde do município, a saúde pública do município está preparada e está atendendo essa população? Então nós fizemos essa capacitação com os médicos há mais ou menos uns 10 dias atrás. Ficamos 2 dias estudando casos clínicos, casos de A, de B, de C, chikungunya. Então todas as unidades de saúde, elas possuem infraestrutura para atender a população. Se precisar, né, de soro oral, de soro endovenoso, um caso especial, mas a classificação A e B é que eles tomem esse soro oral ainda até na recepção, já começa a hidratar na recepção. Então, o paciente chega para a consulta e fala assim, eu já até melhorei, já tomei um medicamento, né, aqui fora um soro, já melhorei. Então, todas as unidades de saúde têm infraestrutura para te atender, procure a sua unidade. Não vá direto para o hospital, direto para a UPA, a não ser que seja, né, uma urgência, mas vá à unidade mais próxima da sua casa. Lá é o lugar correto para o primeiro atendimento. Então não deixe de procurar. Gente, a situação é grave, a situação é séria, estamos acompanhando o que está acontecendo no Brasil. A tendência é piorar, sempre os picos dessas arboviroses são no mês de abril, podemos se chover, né, até prolongar para o mês de maio. Já foi feito esse alerta aqui e nós devemos fazer a nossa parte. A grande mensagem, né, o que preocupa que em pleno século XXI, na era da informação, você disse uma frase lá atrás, né, que em off, nós estamos criando um mosquito Aedes aegypti em casa, né? Então, a grande parcela para acabar ou para diminuir esses casos está mesmo nas mãos do cidadão, não é? Existe até uma campanha que fala sobre tire 10 minutos do seu dia para combater a dengue. Então, vá 10 minutos do seu dia, vá atrás da geladeira, joga aquela aguinha fora, os vasos, o quintal. Nós fazemos como se fosse mutirões no bairro onde nós temos a nossa unidade. A gente vai às casas, coloca garrafa de Coca-Cola, de refrigerante emborcadinha. Sim. Então a população fica, eu não vi, eu não sabia, né? Mas a gente fala tanto. Então, cada um tem que fazer a sua parte. E os pratinhos, né, são os grandes inimigos. Gente, para que você ter pratinho na planta? Tenha outras maneiras. Coloque areia ali, né, tire, caso de ver, qualquer recipiente, o ralo, jogue água fervente no ralo uma vez por semana. Todo mundo já sabe de cor, até as crianças já sabem de cor há muitas décadas, há muitos anos, em relação às medidas. Mas nós não tomamos essas medidas. Não tomamos? Com certeza, mas sim, porque senão nós estaríamos no estado de emergência em 7 estados brasileiros. Doutora Ana Paula, muito obrigado. Tomara que sucesso nessa campanha, que a gente não tenha epidemia mais séria, mais grave, casos mais graves, mortes em Governador Valadares e sucesso no trabalho de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Que depender de nós, profissionais, essa notícia não vai ser dada na mídia. Não vai haver esse óbito aí. Se Deus quiser. E Amém. você está na sua mão. Vamos combater o mosquito da dengue. A dengue mata. Obrigado pela sua audiência. Essa entrevista está à sua disposição, tanto no canal do YouTube, quanto também na nossa página do Facebook. Compartilhe. Muito obrigado pela audiência. Vem aí o Kennedy com o TV Cara e, na sequência, Veracidade na TV. Boa noite.